Jesus Cristo, Deus nos concede esse privilégio de estarmos aqui dando continuidade a esse ministério que chamamos de Sinceros com M, a sincera Igreja Manifesta, Centro de Estudos, Religiões, Ordens e Seitas. Então, por isso, nossos sinceros é com M, não é? A Igreja Sincera Manifesta. Até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestam. Então, é por isso que nós, cristãos, não podemos ficar calados diante de tudo isso que está acontecendo no mundo. Eu sei que hoje existe uma fluência muito grande de informações, e nós não podemos esquecer dos ensinamentos bíblicos. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo isso, se a gente quiser estar bem informado, bem atualizado, tem que estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Então, há uma correria de tantas informações. Eu agradeço aos irmãos, os links, as informações que mandam. Eu corro, pego, seleciono as melhores, procuro jogar em toda a rede social e, às vezes, bater um papo com os irmãos. Mas o importante é que nós, no título esse daqui, a besta tem uma mesma ideia. O pessoal fica tão desesperado, aí começam a delirar. E sonham daqui e de lá, mas tem um irmão lá que profetizou, e o outro que não sei o quê, mas tanta besteira. Porque a gente sai fora da palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara em tudo isso. Deus nos avisa o que está acontecendo hoje com 6.000 anos de antecedência. Satanás está preparando o governo mundial dele, com as duas bestas dele aí para reinar, mas Deus já disse que lá do ventre da mulher ia sair quem ia esmagar a cabeça da serpente. 6.000 anos que nós temos essa certeza. O povo fica aí nessa correria. Agora, nós temos que estar preparado de acordo com os sinais de Cristo, da palavra de Deus, dos profetas, para nós enfrentarmos esses dias e tentar ganhar almas para Jesus. Porque uma alma vale mais do que o Brasil inteiro. Uma alma vale mais que os Estados Unidos. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, que Jesus disse. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, as pessoas mais ricas são aquelas que ganham mais almas. Isso nós não vamos receber em real, em dólar, mas lá das mãos do nosso Pai, né? Em galardões. Então, isso faz parte desse estresse todo, mas não essa loucura que está acontecendo de informações. Porque a palavra de Deus diz: se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos de Deus. Se você é um escolhido de Deus, está dentro da obra de Deus, procure orar, se possível, jejuar, estar continuamente estudando a palavra, lendo, e você não será enganado. Porque o que mais tem, que eu falo isso, a ponto das pessoas me chamarem de louco e mandarem me assassinar. Os irmãos sabem disso, em 93, 94, as maiores lideranças evangélicas, todas na maçonaria, mandaram me executar. Mas pela graça, misericórdia e poder de Deus, eu só vim saber isso 20 anos depois, que estava proscrito o crime, e vieram falando, e coincidentemente todos três da maçonaria, 2 já estão queimando no inferno, e um fugiu para os Estados Unidos e voltou a trair. Será que reconciliou? Pelo menos a mim, nunca veio pedir perdão, e não sei se pediu perdão a Deus, porque Satanás, o perigo é que Satanás diz para esses idiotas, diz assim: olha, você é Deus, você é imortal,
Agora você faz de preferência sexo anal para não nascer ninguém, que odeia o ser humano. Está lá em Gênesis 3 e Gênesis 4:1, gente. Ninguém fala disso. Eu falo com a maior naturalidade. Então, essas coisas que são importantes a gente guardar, examinar tudo e reter o que é bom. Agora, o que nós falávamos há 25 anos, lá na década de 90, até hoje, está acontecendo exatamente, principalmente com esse estudo que Deus me deu, esse dom, esse talento de conviver com muitos comunistas e famílias muito envolvidas com maçonaria, parentes, amigos. Eu estudei fundo o assunto e Deus me permitiu ter esse conhecimento. E isso eu usei para ganhar os maçons para Jesus. Eu nunca falei para ninguém, vamos matar os maçons? Não. Vamos ganhá-los para Jesus. Por mais que eles já tentaram nos matar e envenenar, e roubar, perseguir, desprezar e caluniar, tudo. Então, nosso objetivo é mostrar para o mundo que isso tudo está acontecendo exatamente como está na palavra de Deus. Não tem nada fora do script. Então as pessoas ficam delirando, falando besteira. Eu, quando falava naquela época do Plano Nacional de Direitos Humanos, até hoje as pessoas não prestaram atenção, que a ONU fez, eu digo, a ONU é a maior loja maçônica do mundo. Eu confirmei isso num livro, Sociedades Secretas do Século XX, e tinha lá falando isso. E você vê que ela controla 100% da mídia e é 100% de mentira a mídia. Eu não estou falando que a mídia mente 99%. Inclusive todas as outras, incluindo as religiosas, principalmente, que teriam compromisso com a verdade, mas enrolam com a mentira. E que Jesus fala lá em João 10, vocês são mercenários, só querem dinheiro, vieram para matar, roubar e destruir. Mas eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Não é? E quem quiser cultuar a Deus, mas então vamos cultuar a Deus. Como é que se cultua a Deus? Você cria uma religião, constrói um templo, põe uns bancos, uma caixa de som lá, e convidam as pessoas aí. O que diz em Romanos 12, 1 e 2, que quando eu resolvi cultuar mesmo, como a palavra manda, diz lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o culto racional, esse é o culto inteligente. E não vos conformeis com este mundo. Não conformar com tudo isso que está errado, jamais. Mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento, do vosso entendimento. Vamos renovar os nossos conhecimentos, buscando a palavra de Deus de sabedoria. Então, o que acontece com a gente? Então encontrareis a verdadeira e pura vontade de Deus. Então, isso não está ali, não está aqui dentro de você, está dentro de nós. Agora, é um preço muito alto que se paga. Olha a vida dos profetas, o que aconteceu com eles. Olha a vida dos discípulos, dos apóstolos. Olha a própria vida do nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo e Yahshua, o nosso Messias. Então, vamos ver que é fácil você entender a obra de Satanás, gente. Eles têm 10 ideias. Não, irmão. É difícil de entender as obras de Satanás, que ele tem 1000 ideias. Não. Ele só tem uma ideia. E o nome dele não é o sábio profeta, o sábio anticristo.
Não, é a besta. O que significa besta? O jumento. Como o pessoal fala para algumas pessoas aí de alguns partidos políticos aí, a palavra besta é um jumento. Então, as duas bestas são dois jumentos, que não tem nada de sabedoria e pratica, desde Gênesis até Apocalipse hoje, uma mesma ideia. É facílimo de detectar, de você conhecer e saber qual é a obra do diabo. Ele é um enganador, mas ele engana os idiotas dele, os jumentos dele, porque o povo de Deus, aqueles que vivem na sabedoria de Deus, se possível fosse, ele enganaria, mas não engana. Então, por isso, tanta essa correria, tanta besteira que você vê na internet e fala, ai meu Deus do céu, tem gente falando que nós já estamos vivendo a Apocalipse, já é o derramamento das 7 taças, e que o templo nem foi pronto. O anticristo não se assentou nesse prostíbulo de Salomão ainda e não se manifestou. Ali começa a grande tribulação. Quando ele se manifestar, existirão 3 anos e meio para preparar a construção disso tudo. Mas quando ele se sentar ali que ele vai exigir a marca da besta, que é o 666, do número de um homem, que é o rei Salomão, único que cobrava 666 ciclos de ouro por ano de imposto, que corresponde mais ou menos a 23 a 25 toneladas de ouro por ano. Eu usei minha criatividade, peguei uma jamanta daquelas grandes de 3 eixos e botei ela em cima, ó, 666 ciclos, o número de um homem. E quem tiver sabedoria, calcule. E quando vem essa segunda besta, que é o sistema político, Apocalipse 12, Apocalipse 13, versículos de 11 a 18, 11 diz claramente assim, claramente, só um versículo. E vi emergir da terra, Israel, a segunda besta. Ela tem 10 chifres? Não, 10 chifres é a primeira. 7 cabeças, 10 chifres. A segunda, ela tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas não é cordeiro, é um bode. E fala como o dragão, Satanás. Pronto. O que você precisa mais? Um versículo só diz. Ele vai emergir lá da terra, Israel, que é o maior sonho da maçonaria, segundo Albert Mackay, na sua enciclopédia Mackay, de 1860. Dessa época para cá, irmão, que veio tudo isso que eles estão fazendo de 1860, 1870 para cá, a mesma coisa estão fazendo até hoje. Todos esses comunistas, dessa sociedade secreta, a mesma coisa. Quando Alberto Pike preparou a Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundiais, quando Giuseppe Mazzini fundou a máfia, dizendo maçonaria autoriza furto, incêndio e envenenamento. Aí veio o protocolo dos idiotas de Salomão, dessa época, que já existia, mas que veio à tona, dizendo aquelas coisas horríveis. Nós colocamos e tiramos os políticos, os fins justificam os meios, ou seja, vale tudo. Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos, nós criamos as crises econômicas, não é? Nós vamos criar casas de vício e de prostituição e vamos ganhar muito dinheiro com isso. A princípio eram bebidas alcoólicas, depois o haxixe, que já era usado em 1090 pelos rachachinos. Daí que vem a palavra assassinos ligado às drogas. O haxixe é um derivado da droga da maconha. Já em 1090, lá, antes até dos Cavaleiros Templários, que foi de 1118, já se usava o haxixe. Então, eles vêm com essa mesma ideia, a mesma porcaria. Nunca trouxeram nada para melhorar o mundo, só para destruir. Não é? Então, quem é que tem as boas novas, as boas notícias? Estão dentro do Evangelho. Então, vamos parar com esse desespero. O que está acontecendo ali, está atento na palavra. Jamais você será enganado. Vamos entrar aqui nos nossos slides aqui, para a gente ver. Tá? Então, vou correr um pouquinho, porque tem muita coisa que eu procuro trazer para os irmãos,
E eu uso a mesma estratégia que o apóstolo Paulo. Cada programa eu repito mais uma coisa que eu falei outro de outro. Por isso, o conhecimento ele fica fixado na sua mente. Aqui nós não fazemos aqueles programinhas assim, vídeo de 5 minutos, 2 minutos, o cara opa, aí pula, vai lá com outro, vê um outro vídeo de mais 1 minuto, 2 minutos, vê aquilo tudo, não sabe nada. Aqui nós sempre fizemos estudos da palavra de Deus, mostrando o que está acontecendo no mundo, e nós pegamos aqui a palavra de Deus, ó, e mostramos assim, ó, está escrito, está escrito. Por isso eu sempre trabalhei, já quase meio século, fazendo esse trabalho, sempre coloco os textos, está escrito, para ninguém pensar que foi o doutor Pedrosa que falou, que criou isso. Isso é respeito às palavras de Deus, né? Então, eu quero passar aqui para outra sala, mas já temos aqui um montão de comentários aqui. Olha aqui, Pitágoras era maçom, foi considerado um dos Illuminatis, o Manuel Caxias. Foi considerado um dos Illuminatis. O primeiro é considerado o rei Salomão. Você vê, uma entidade que assume a adoração de Lúcifer 100%, e coloca o rei Salomão como o primeiro Illuminati. Então, isso daqui é bem constrangedor aqui para a gente, né? Ver pessoas que conhecem o Evangelho dentro de uma identidade dessas, né? Tem muita coisa aqui, os irmãos estão botando muita coisa aqui, mas nós vamos ficar atentos aqui à nossa querida irmã Márcia, mostrando aqui os links lá, né? Que nós temos no Facebook, né? Temos 2 lá no Facebook. A Márcia mostrando aqui, ó. Isso aí me adianta muito, mostrando os endereços dos canais, né? Porque agora, recentemente, o Rumble foi fechado aqui no Brasil, e isso está se resolvendo, e nós vamos ver muitas coisas boas, não é? Boas notícias, boas novas, mas nós vamos sempre mostrar como o inimigo trabalha, como ele funciona, para a gente estar sempre junto aqui vencendo tudo isso. Tem uma pessoa aqui que nós nem convidamos, nem conheço ela, é uma tal de Sueli Soares. Boa noite, meu amigo, doutor Pedrosa e irmãos em Cristo. Querida, era paciente de muitas vezes, hoje é uma pessoa mais do que amigo, mais do que irmão, é da família, né? Sueli, um exemplo, um testemunho dessa mulher que ninguém, a pessoa que perdeu a visão quando era jovem, fez várias cirurgias. Quando eu conversei com ela, chegou a 70, por aí, cirurgias, para você ver, num ser humano, né? E, graças a Deus, ela se adaptou à sua perda visual, e isso já há uns 30 anos, e vive aí perfeitamente, ajudando as pessoas, trabalhando, e é uma serva de Deus, e nós temos o prazer de tê-la aqui conosco. Sueli Soares, muito bem-vinda, minha querida. Você só abençoa mais a gente aqui. Um abraço lá para a tua família. Então, tem muitas pessoas aqui, eu vou só mencionar algumas. A nossa querida irmã Sebastiana, né? Eu gosto de contar o testemunho dela naquela época de Covid. Todo mundo queria aplicar, e a imprensa e todo mundo obrigando, né? E ela foi corajosa, seguiu as nossas instruções aqui, que são as de Deus, e falou, não vacine a minha mãe, não sei o quê, mas os irmãos, a maioria vacinaram. Infelizmente, ela veio a falecer. E graças a Deus, nem ela, nem os filhos dela tomaram veneno, e estão aí vivos, seguindo ao Senhor, né? Então, são pessoas de Deus aqui, e a irmã Márcia botando aqui todos os endereços. Nós temos vários canais aqui, porque fecham aqui, nós pulamos para o outro e estamos levando adiante. Mas vamos voltar aqui rapidamente. Eu tenho umas 10 telas aqui na minha frente, deixa eu ver se eu não clico errado aqui. Então, vamos entrar aqui. Começando com esse versículo aqui,
muito interessante, né? Apocalipse 17, 17. A besta tem a mesma ideia. E a pessoa fica querendo inventar criatividade para descobrir a besta. Eles fazem as mesmas coisas. Besta é besta, irmão. Eles não vão fazer uma coisa diferente que vai conseguir enganar os escolhidos de Deus. A besta engana as bestas. Mas os que têm o princípio da sabedoria em Deus jamais serão enganados. Tá? Apocalipse 17, 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, a sua vontade, né? E tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Quando vai acabar isso? Quando se cumprirem as palavras de Deus. Está acontecendo tudo isso. E no final, você sabe que Jesus Cristo volta, ele já pisou a cabeça da serpente, e as pessoas fazem iniciação na maçonaria hoje, dizendo a mesma mentira que Lúcifer disse para Adão e Eva. Você é Deus e você é imortal. Uma mentira de 6.000 anos depois. Eu achei que Adão e Eva era muito burro desobedecer a Deus, mas uma pessoa que cai nessa mentira, a mesma ideia, 6.000 anos depois, é muito idiota. É jumento ao quadrado. Eu não consigo falar isso sem expressar a minha emoção, gente. Como o ser humano é tão idiota? Tão idiota. E depois, mas eu sou Deus, meu irmão, posso fazer o que eu quero. Ah, você é de Jesus, você é um idiota. É assim. Não adianta discutir. Entendeu? Então, nós vamos mostrar isso que está no versículo aqui. Agora, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus, mas não engana. Lembrando só um pouquinho desse movimento todo que está acontecendo aqui no Brasil, do tráfico de drogas. O governo é para os traficantes, é para soltar traficantes, para devolver dinheiro que eles roubaram. Então, isso é o governo mundial do anticristo. Mas o que tem de novidade? Aqueles mesmos maconheiros drogados do ano 990, do rei, eu esqueci o nome, do rei lá, que tinha esse exército dele, que usavam haxixe, né? Do 990, a mesma coisa. Drogas, promiscuidade, pecado, a mesma ideia. Que a gente falava de 90, que a maçonaria cria e controla todas as bocas de fumo, e ninguém diz, doutor Pedrosa é louco, é doido. Está aqui, nós já provamos, já mostramos isso aqui do filme que eu fiz. Eles fizeram o filme, o maçom Illuminati, Fernando Henrique Cardoso. A gente não tem que falar o Fernando Henrique Cardoso, a gente tem que dizer para você entender. O maçom Illuminati, traficante, sem vergonha, Fernando Henrique Cardoso, que entregou a maior obra do Brasil aqui, a Vale do Rio Doce, para o maior traficante da face da terra, que é o Illuminati maçom Jorge Soros. Aí você começa a entender o que é maçonaria, o maçom Lula, o maçom Alexandre de Moraes. Aí você vê pelos frutos o que é a maçonaria. Aí eu vou falar que isso para mim não é novidade, já disse lá na década de 90, o início de 2000, do ano 2000, quando o bispo Macedo botou a Arca da Aliança no altar, eu falei, ele vai construir o templo de Satanás. Que só tem uma vez no Novo Testamento, que isso não tem nenhuma importância para a palavra de Deus. Ele vai colocar isso. E 20 anos depois ele construiu esse templo. E que não foi surpresa, o dinheiro vinha do tráfico de droga do cartel de Cales, da Colômbia. Vídeos do Caio Fábio falando isso naquela época, final de 90 para 2000, gente. Pastores dando testemunho que foram demitidos, alguns até desapareceram. Ó, a esposa trouxe os dólares e não sei o quê, e outro. Isso é uma sujeira, irmão. Pelo amor de Deus.
Eles têm uma mesma ideia. O que tem um povo de Deus precisar do dinheiro das drogas, desse protocolo dos idiotas de Salomão, que eles dizem lá, nós vamos criar casa de prostituição e de tráfico de drogas. Nós vamos usar essa isca mentirosa de igualdade, liberdade e fraternidade. A maçonaria, comunismo, Illuminati é 100% mentira. Satanás ele não fica feliz quando ele faz algo que ele conseguiu com a verdade. Eles só ficam felizes quando eles roubam a eleição, como eles roubam a Vale do Rio Doce, quando eles roubam a Petrobras, quando eles roubam o dinheiro dos hospitais públicos, quando roubam o dinheiro lá do USA, né? United States of America, e de ajuda aos necessitados. Roubaram todo esse dinheiro para sustentar tráfico de drogas, soltar corruptos, tirar o presidente que foi eleito pelo povo brasileiro e o outro que não recebeu voto de ninguém. Aí ele diz, eleição não se ganha, toma-se. Igual diz os maçons, líder deles, Stalin é falso, judeu, Lenin, Trotsky, todos eles falam assim, você pode deixar o pessoal saber que tem eleição, mas quem coloca e tira os políticos somos nós. Gente, que maldade, que humilhação para um povo. E o povo de Deus é que realmente reage a tudo isso. E eles vão lá covardemente, prende o povo de Deus que não fez nada de mal. Então, isso, não pode descrever tudo isso no Brasil e no mundo sem falar a palavra desgraçada que ninguém fala, maçonaria. Vai falar do assunto dentro de um prostíbulo religioso onde Deus não habita? Fala essa desgraça de maçonaria? Eu sou pastor, Deus me deu, tentaram me matar. E Deus me deu a lista de todos esses falsos profetas, seguidores de Lúcio, que participam de toda essa desgraça do mundo e que vêm pedir dízimo e oferta em nome de Jesus. Canalhas, vão para o inferno em nome de Jesus. Então, por isso, fizeram tortura psicológica, me roubaram isso, aquilo, me roubaram o colégio, que eu investi lá no Lusíadas, no estado do Espírito Santo, que foi 100% meu, comecei aquilo do zero, dando dinheiro para um vagabundo que abandonou a minha esposa, a minha irmã, porque disse que era homossexual, não gostava mais de mulher. Gente, aí você vai na justiça, 16 anos, no mistério da injustiça operando no nosso meio, na terceira instância, 5 pessoas para decidir o meu processo de 16 anos. 4 desembargadores foram ao meu favor. Uma daquelas prostitutas de Salomão, como a gente conhece sempre, foi contra. Aí tem que voltar o processo no início. Mais 16 anos. Irmão, isso que a palavra de Deus fala em 2 Tessalonicenses 2, as 5 coisas que eu repito todos os programas. Única vez que fala no Novo Testamento desse prostíbulo de Salomão, que foi o homem mais corrupto do mundo. O homem que cobrava 25 toneladas de impostos para as pessoas, o homem que tinha 700 mulheres, 300 concubinas e só 4 filhos documentados na palavra de Deus. Que ele sacrificava os seus filhos lá a Moloque e praticava sexo anal. Esse é o primeiro Illuminati considerado desses daí do mundo inteiro, os maiores satanistas, covardes e criminosos. E tem lá no trono do grau 33 da maçonaria o rei Salomão. Agora você me diz, como que pode um pastor que abriu a Bíblia pelo menos uma vez e que Jesus falou com ele, está no meio disso, irmão. O Fernando Henrique, então, fez o filme Quebrando o Tabu. E eu, da minha criatividade que Deus me deu e sabedoria, fiz o único filme no Brasil contra as drogas. No fundo de quintal, eu sozinho. Quebrando o Gadu. Como eu sempre falava. Está aqui, ó. CIA,
Cocaína importa agência, como nós falamos ontem. E então foi quando estava fora, como disseram sempre dos profetas, de próprio Jesus, você é louco, você é doido. O que a gente falava, ninguém entendia. Hoje está aí, não precisa, é só ver na televisão, nos jornais, na internet, tudo isso que eu falava há 25 anos acontecendo. E não tem um safado, um vergonha da minha família, dos meus parentes, dos meus filhos. Pai, parabéns, você está 100% com a razão. Cadê esses covardes, esses canalhas, que só destroem o seu país? Não tem sangue na veia. Não cultuam a Deus como em Romanos 12, 1 e 2. Você vai guardar sua vida para quê? Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Mas aquele que guardar a sua vida, perdê-la-á. Então, nós temos que perder a nossa vida pela pregação, pelo amor do Evangelho. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Olha o exército, marinha aeronáutica, vendo tudo acontecendo, isso é tudo 100% maçonaria, 100% covardia. Deus não trabalha com covardes. Elias sozinho para enfrentar todo o rei Acabe, Jezabel e 450 profetas de Baal, 400 profetas de poste ídolo. Ele falou, Senhor, estou sozinho. Falei, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Ele foi lá, Deus mandou descer fogo do céu e deu a vitória a ele. Sozinho. E o exército de Gideão? Ele falou, olha, eu vou te usar na minha obra, Gideão. Mas primeiro você tem que fazer uma coisa. Você tem que arrumar umas bocas de fumo aí, fazer uns tráficos de droga, arrumar umas prostitutas, que nem Salomão, né? Mais adiante. Você vai fazer isso tudo aí, vai ficar rico, aí você vem me servir. O que é que Deus falou para Gideão? Antes dele começar a obra de Deus, sabe o que ele falou? Primeiro você vai lá e quebra os altares de Baal do seu pai, de Moloque, de Bafomete, desse bode andrógeno que tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é um bode, fala como o dragão Satanás. Vai lá e quebra esses altares. E foi o que eu fiz. Aí Deus viu que eles foram lá me matar. Sozinho. São covardes, eles são covardes. Homem não tem nenhum lá dentro. Covardia 100%. Não viu? O povo aí clamando na rua e lotaram 100% do povo aí na rua. Está lá, o exército, marinha aeronáutica, um sentando no obelisco do outro lá, com o espírito de covardia. A palavra de Deus é muito clara quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo dizendo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Não, irmão, eu sou da paz, eu sou bonzinho. Não, esse é espírito de covardia. Você está no meio de uma guerra, você vai levar flores para os seus inimigos, eles lá te fuzilando, matando as pessoas. Tem hora para as coisas, poxa. Tem hora. Então, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, um espírito de amor, um espírito de poder, um espírito de equilíbrio, de moderação. Para você saber o que é certo e o que é errado e partir para cima. Então, essa CIA, irmão, quando a gente falava, quando eu fiz esse vídeo, lá na década de 90, falava isso. Não, doutor, não existia internet como você tem hoje, informação, não existia nem e-mail. O e-mail foi de 92, 93 para cá, que eu sei que em 92, estava lá na Universidade de Nova York, eles me perguntaram lá, o Kate Huskin, que era um assistente lá da neurocirurgia, um anestesista, qual o seu e-mail? Aí eu falei, minha caixa postal aqui. Ele falou, não é a caixa postal. Eu falei, mas o que é e-mail? Cara, eu nem sabia se aquilo era de comer, se era de cheirar. E-mail. Aí eu cheguei aqui no Brasil e fui procurar e-mail. Eu sou pesquisador, curioso. Só encontrei um e-mail no Brasil. Tinha um único e-mail. Sabe de onde é? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É nessa época que eu pesquisava, que eu corria atrás, nessa moleza que tem aí hoje. Então, Deus me honrou, me permitiu viver para ver tudo aquilo que eu falei, que está dentro da palavra de Deus. E agora,
Cadê as flores? Estou esperando as pessoas mandarem as flores. Só recebi pedrada, assassinado, 3 líderes da religião batista, todos 3 na maçonaria, e o filho do Silek, o Darcy do Silek, o filho dele, Sérgio do Silek, eu mostrei aqui para os irmãos, com foto com Lula, interpretando com Jesus lá na fonte, junto no poço de Jacó, com a mulher samaritana, e ele dizendo para ela, se você soubesse que da água que eu tenho, se eu te der, você nunca mais terá sede, porque é uma água que jorra para sempre. E Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é o pão da vida, é a água da vida. Sabe o que esse canalha, filho desse vagabundo que mandou me matar, que está queimando no céu, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá? Ele disse que Jesus estava cantando a mulher samaritana, que na realidade ela devia estar pensando assim, o que esse cara está querendo para cima de mim? Porque Jesus sabia que ela tinha vários maridos, e Jesus falou, mandou chamar o marido dela para ouvir a palavra. Ele ainda está isso no texto, gente. Se ele quisesse fazer qualquer coisa com ela, ele não ia chamar o marido dela para estar ali no poço. Aí ele disse que aquilo era a ejaculação de Jesus, que ele estava se referindo. Era o sêmen de Jesus, esse canalha. Isso é pregação de falsa ideologia, artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Cadê os religiosos do Brasil para botar esse canalha na cadeia? Isso é crime, e é crime contra a palavra de Deus. Crime contra Deus. E está aí, é o comunista. E os comunistas, como o vídeo de 20 segundos que eu coloco aqui, da presidente do PT, a Gleice Hoffmann, dizendo, nós temos conosco os milicianos, os traficantes e os pastores evangélicos que não creem no evangelho de Jesus Cristo. Como que eles são evangélicos? Se o evangelho é de Jesus, a boa nova, a boa notícia. Meu irmão, isso é o fim. Eles têm uma mesma ideia. Não muda, vai ser assim, vai ser o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, se chegar lá, até eles chegarem no inferno. É isso que a gente fala, gente. Não tem o que inventar da palavra de Deus, então só botei isso aqui para lembrar. Mas tem muita coisa sobre si. Eu mostrei já alguma coisa para vocês não esquecerem que eu já falava isso desde a década de 90. E procura achar aí na internet, quebrando o gadu. Eu só vi, tiraram tudo. O YouTube pagou tudo. O YouTube é da mentira, ele ganha para enganar as pessoas. A Rede Globo ganha para enganar as pessoas. A ONU controla 100% da mídia. Está aqui no livro do meu amigo Armindo Abreu. Quando ele me mostrou, confirmou aquilo, eu fiquei muito feliz, que eu já sabia disso. Como é que pode um negócio desse? Armindo Abreu colocou lá, a ONU tem toda essa estrutura da sociedade secreta, todas essas organizações, essas ONGs criminosas do mundo, embaixo tem a ONU, embaixo da ONU tem a mídia, embaixo da mídia tem um povo que sustenta toda essa canalice aí do mundo. Que vergonha, meu Deus. Mas nós vamos continuar falando. Vamos ver aqui, Daniel 11, 21, 24. Ninguém falava daquela estátua de Nabucodonosor. Ninguém ensinava até a década de 90 Apocalipse. Eu, curioso, enfiei a cara, relia poucos livros que tinha, você via logo na hora que era um absurdo, porque o Espírito Santo não deixa você receber aquilo que está errado. Aí eu conheci um pastor, que já era amigo há algum tempo, falei, pastor, eu sei que você sabe provérbio, fizemos durante um ano
mais de um ano só estudando livro de Apocalipse todas as noites aqui, programa de 1h30, 2 horas. E profeta Daniel, mais de um ano. A primeira pessoa aqui no Brasil para botar Apocalipse na internet, Evangelho na internet, com aquele eu quero uma igreja. Nós fomos os precursores do estudo da palavra de Deus na internet, com aquele programa Eu Quero uma Igreja. E nós usávamos ainda, primeiro era o Skype, depois veio o Hangout do Google. Nós somos os primeiros e entramos de sola. Por isso, hoje, tem um montão de gente que não frequenta essas religiões, esses prostíbulos religiosos, onde a palavra de Deus afirma claramente: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E quando nós fomos na RIT TV e fizemos aquele trabalho inédito com Abimael, eu pesquisava, eu ficava aqui, o Espírito Santo me incomodava. O que é levar o ramo ao nariz? O que é isso? Eu pesquisava, mas você não tinha a internet que você tem hoje. E eu procurava o que ela... Um dia, conversando com a Abimael, lá no Espírito Santo, já conhecia há muito tempo, ele falou: Pedrosa, eu fiz muito isso. Eu falei: mas o que é isso? É o funeral maçônico. Eu falei: eu sei que é um culto de Baal, um funeral, mas eu quero saber o que se representa isso. Ele falou: eu ficava na cabeceira do caixão, os maçons iam passando em volta do caixão para despedir do defunto, eu pegava um ramo de acácia dentro do caixão, levava ao nariz e retornava com esse ramo ao caixão. Foi isso que ele disse, e que ele pregava e falava. Eu fiz muito isso, era funeral maçônico, era mestre de cerimônia. E está lá em Ezequiel 8, sabe o que Deus diz sobre isso? Começando em Ezequiel 8:6. Devido às grandes abominações que vocês fazem aqui no meu templo, eu me afastei do meu santuário. Aquilo que ele mandou o rei Salomão construir, Deus saiu fora. Em Ezequiel 8, isso já foi 2.700 anos por aí. Aí ele disse: vem cá, Ezequiel, vou te mostrar. Olha lá, dentro do templo. 25 anciãos de costa para o altar, olhando para o oriente para adorar o sol. Eles enchem a terra de violência. Olha o tráfico de droga e a violência. Quem é que enche a terra de violência e Deus fica feliz? Não, eles enchem a terra de violência e irritam a Deus. E como não pode irritar nenhum maçom? Eles enchem a terra de violência e irritam a Deus. Fica olhando para o Oriente para adorar o Deus Sol, esse Baal, Bafomete, o grande arquiteto do universo, Lúcifer. Eles enchem a terra de violência e me irritam. Mesmo que gritem, o versículo 18, o último, mesmo que gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Me prova, dentro da palavra de Deus, que Deus ouve uma só. Eu quero que me prove, dentro da palavra de Deus, quantas vezes tem a palavra grande arquiteto do universo? Quantas vezes tem a palavra Gadu? Quantas vezes tem a palavra Lúcifer? Aqui nesse livro tem o nome, é Satanás, o diabo, o pai da mentira, o enganador, o que veio para matar, roubar e destruir, o anjo caído, Abaddon, Apolion, de Apocalipse 9:11, que é a palavra sagrada do grau 17 de Cavaleiros Templários da maçonaria, onde todo o Vaticano está nesse grau 17. Aí fica sem graça. Fomos para a RIT TV fizemos 4 debates, a democracia do covarde, do satanista, luciferiano, maçom, Silas Malafaia, manda tirar nossos programas do ar. Agora está aí, dia 16, vão lá com o maçom que enche a terra de violência, que irrita Deus, que Deus não ouve, ele vai resolver o problema do Brasil. Vão lá, enche as ruas. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalhos construtores. Só que a operação do erro de 2 Tessalonicenses 2, eles fazem tudo ao contrário, esses que vão construir o templo de Jerusalém lá, para Satanás se assentar lá querendo parecer Deus. A única vez que aparece no Novo Testamento é isso. O templo de Salomão falando que ele vai se assentar lá querendo parecer Deus. Nunca foi, não é e nunca será. Essa é a certeza que nós temos, que o nosso Deus é sobre todos esses demônios, essas legiões de maçonaria, que isso nunca foi Deus e nunca será. E que ele já teve a sua cabeça esmagada. Essa é a certeza que nós temos. Essa palhaçada toda que o mundo está fazendo, o careca, o cabeludo, não sei o quê, tudo é um circo. Está chegando o tempo. Quem tem que estar desesperado é esse povo, gente. Eu já apanhei muito, já sofri muito, já me roubaram muito de todos os sentidos, todos os meios. Mas Deus continua me sustentando, me guardando e protegendo, e não tira esse espírito de coragem que ele me colocou. Olha quantas pessoas às vezes têm coragem de botar a câmera e entrar aqui e defender a verdade, a palavra de Deus. Deus não trabalha com covarde. Gideão apenas com 300, menos de 1% do exército dele. Então, essa besta, ela tem a mesma ideia, a mesma coisa que ela fez com Adão e Eva, enganou, disse que vocês vão ser Deus, eu sou bonzinho, eu gosto de vocês. Faz até hoje. Esta besta tem uma mesma ideia. Veio para matar, para roubar e destruir. O pai da mentira, o enganador. Então, Daniel 11, 21, 24, quando a gente falava lá de Daniel 2, ninguém falava da estátua de Nabucodonosor, irmão. Na década de 90, pesquisa, procura e vê se encontra algum livro, algum vídeo, alguém falando. E olha que ele botava meus vídeos, tirava, eu reproduzia, fazia de novo. Estou refazendo o grande arquiteto do universo aqui, o Gadu, para soltar de novo aí. Eles tiram, quebram, eu coloco. E não tem ninguém para me refutar. Não parece nenhum sábio de Salomão. Vamos refutar o doutor Pedrosa. Vamos botar na parede. Vamos fazer 10 horas de Fantástico com ele lá. É o meu sonho de consumo, se Deus me permitir. Sabe por quê? Eles não têm argumentos. Olha o que eles fizeram com essas mulheres velhinhas lá, preta, né? Ele disse que eles têm, tadinha, coitada, baixinha, pequena, com a Bíblia embaixo do braço, prender a mulher. Isso é maçonaria, gente. É maçonaria do Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira. Eles sabem que eles recebem dinheiro do tráfico de droga. E eu não quero ser sócio dessa desgraça. Eu quero ser sócio daquela igreja de Jesus, os 12 discípulos, apóstolos, profetas de Deus, aquele povo de Abraão, Isaac e Jacó lá no passado. Eu quero ser sócio dessa igreja. Mas não dos que enchem a terra de violência, que roubam o dinheiro dos pobres, designado para os pobres. Eles não roubam de banqueiros, por isso que eles são os banqueiros. Faz os tráficos de drogas, gente. Olha, eu repito, isso tem isso aqui de cor salteado, como vocês veem. Mas para ver se as pessoas acordam para a vida, que estão assustadas com isso que está acontecendo. Isso é Bíblia que está acontecendo. Tem que estudar, tem que ler a Bíblia. Tem que ter comunhão com Deus. E resistir o diabo, para ele fugir de vós. Você acha que o Brasil precisa de 220 milhões de crentes aqui para mandar esse povo aí para o inferno? No tempo de Noé, Noé mais 7. 8 pessoas. Deus transformou o mundo. No tempo de Ló, como o apóstolo Pedro escreve, Deus nos deu essa experiência lá de Sodoma e Gomorra, para ninguém esquecer como vai ser o fim desse mundo, descer fogo e enxofre. O apóstolo Pedro está lá. Só 4 pessoas que salvaram.
E Jesus diz em Mateus 24, no sermão profético, se eu não abreviar o meu tempo, não vai salvar uma só carne. Fica esse montão de religiosos aí para cima e para baixo, todos praticantes de sexo anal, o primeiro pecado de Lúcifer, vamos dizer, da maçonaria no ser humano, que ele não queria que nascesse um ser humano, porque ele sabia que do ventre da mulher ia sair quem ia esmagar a cabeça da serpente. Por isso que eles fazem tanto aborto, engravida, eles mandam matar, está grávida, obriga a tomar a vacina e morre a criança e às vezes a mãe. Está aí, 550 páginas de todos os artigos publicados no mundo, mostrando que essa vacina criada, essa guerra biológica maçônica, para matar os inocentes. Eu conheço, por exemplo, dou o nome de muitos médicos famosos da maçonaria que mandaram tome esse veneno. E não se responsabiliza ninguém pela morte dessas pessoas, é o assassinato dessas pessoas. Por isso que eu mostro um livro aqui, Médicos Nazistas de Hitler, lá de 1940, 45. São os mesmos de hoje, eles têm uma mesma ideia. Então, o livro de Daniel 11, estou lendo aqui de 21 a 24. 11:37 diz: o anticristo não prestará culto ao Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele não terá afeições à mulher. Será o quê? Homossexual. Aí, 40, quase meio século lá, 45, 47 anos falando isso, falei, olha, vocês preparam que o mundo vai ficar cheio de homossexual. Mas por quê? O anticristo é um homossexual. Então, ele é a encarnação do bode Bafomete. Eu explicava, você vê, porque todo pai de santo é homossexual. Por quê? Bode Bafomete. Ele sabe da maçonaria. E o que tem mais na maçonaria é espírita. Esse bode Bafomete. Então, para receber esse homossexual, o mundo tem que ter um montão de sexuais. O que eles estão fazendo? Obrigando a criancinha, ela já tem que nascer, já tem que ser, se é homem, tem que ser mulher, e se é mulher, tem que ser homem. Para querer alterar a genética de Deus. Porque na genética de Deus tem 4 letras, 4 números, que significam Ial. Em mais quase 40 trilhões de células que nós temos. Em cada uma dessas células tem a assinatura de Deus. Por isso, essa proteína luciferase desse maçom Illuminati, Bill Gates, matou milhares e milhares de pessoas. E o YouTube defende isso como se fosse um médico. E é um criminoso, porque o crime você participa de 3 formas: prática direta, omissão e conivência. Todos esses youtubers que aceitam isso, falar o idioma do Bill Gates ali, são criminosos, vão pagar no inferno, são criminosos, porque aceitam esse pecado, o homem que executou. E as crianças que ele vê aqui no Brasil? Veio com um mosquito modificado para combater a dengue. Foi uma maravilha. Nunca mais teve dengue no Brasil. Não é, pessoal? Ou eu estou um médico desinformado? Nunca cresceu tanto a dengue como nesse governo do Lula agora, do maçom Lula. Morreram mais do que na Covid pessoas de dengue. E cadê o sucesso do mosquito que ninguém fala, só doutor Pedrosa, do assassino Bill Gates? Cadê? Lá nos Estados Unidos, na Rússia, estão querendo que ele seja extraditado para lá, para ferrar ele. A batata dele está assando, mas é o queridinho do maçom Illuminati, Jorge Soros, Rockefeller, esse povo todo. Meu Deus. O mosquito modificado do Bill Gates
Não diminuiu em nada a dengue no Brasil, mas aumentou. Mas, em compensação, criaram chikungunhas, etc. Aí, essa modificação que fez nascerem milhares de pessoas no Brasil, crianças anencéfalas, sem cérebro. Isso deve ser o sonho de Lúcifer, botar aqueles seres humanos assim, tudo que nem robô. E o Bolsonaro teve a benevolência de dar uma pensão extra para esses pais criarem essa criança. Eu anestesiei alguma dessas crianças. Aí eles vão pesquisar a desgraça que eles fizeram e quando eles vão poder usar isso como uma arma de guerra. Vocês têm ideia disso? Por isso que eles ficam com raiva de mim, tentam me matar, dizer que eu sou louco, porque eu falo coisas que ninguém consegue me contestar e provo, está aí para as pessoas verem. Fizeram na Bahia, em Pernambuco, lá na África, testando isso nas crianças mais humildes, nas famílias mais humildes. Gente, só a misericórdia de Deus, o juízo de Deus. Eu pensava assim, poxa, mas o externo é uma coisa muito pesada, a pessoa não vai poder ter uma gota de água. Aí quando eu vejo que essas pessoas fizeram e fazem e ficam impunes, eu chego à conclusão que é pouco o inferno para essas pessoas, na eternidade, na solidão ali, no tormento eterno, porque eles merecem. Olha o Drauzio Varela, hoje eu ia botar o vídeo dele aqui, eu tenho aqui no meu computador, tem muita informação. Incentivando as crianças, porque as crianças não usam droga? O maçom Drauzio Varela, esse assassino que no carnaval de 2019, não é só uma gripezinha, pode deixar ver os navios cheios de chineses aqui para o carnaval, e os maçons fizeram os maiores carnavais do Brasil, inclusive humilhando Jesus, açoitando Jesus homossexual. Aí Deus diz assim, é isso que vocês querem? Tá. Então faça a vontade de vocês. Foram assassinadas milhões de pessoas porque não clamaram ao Deus verdadeiro. Essas pessoas não morreram, foram vasta literatura. Aí eu pergunto às pessoas, da gripe suína, que começou lá em 2008, 2009, aí o Obama preparou tudo. Aquele que nós vimos aqui ontem, no livro lá, ele dizendo, não, nós vamos conseguir isso, os nossos intentos para salvar a humanidade. Criou 500 campos de concentração, 5 milhões de caixões de plástico para colocar os mortos lá. Cada caixão cabia 4, 5 pessoas. O Alex Jones, esse que fez muita campanha para o Trump, que ganhou, que está bombando aí, que eu digo é o maior jornalista que eu conheci no mundo. Eu e o Rubens Sodré traduzimos os trabalhos dele. Ninguém fala isso, eu tenho que falar para as pessoas saberem. Eu sou médico e nunca matei ninguém, nunca tive um acidente de anestesia em quase meio século. E esses filhos do capeta, quantas vezes me atormentaram, me humilharam e tentaram me assassinar e atentaram contra meus pacientes. Deus sabe disso. Eu tenho muitas coisas escritas em cada ficha de anestesia o que aconteceu. Estão impunes. E a mente? E a consciência deles, será que não pesa? Então, na gripe suína aqui no Brasil, eu e o Rubens Sodré, ele fez a parte comercial, vendi os CDs, os DVDs, eu tenho até aqui, mostrei, e eu fiz o que sempre quis, salvar vidas como médico e salvar a alma dessas pessoas. Eu não conheço ninguém que morreu de gripe suína aqui no Brasil. E eu pergunto a todas as pessoas, e pergunto a você agora,
Você conhece alguém que morreu da gripe suína do sem vergonha maçom Obama, que disse que era presidente preto, então agora vai consertar o mundo porque ele é preto, que só tinha presidente branco nos Estados Unidos. Olha, M que esse desgraçado fez.